16º dia com a Tati Isler. Se você quiser conhecer mais sobre o trabalho dela, tá aqui o Instagram dela, a descrição do método e vamos lá. São 10 minutos aproximadamente. Olá, bem-vindos ao 16º dia do nosso desafio de 21 dias de meditação, reta final. Eu sou a Tati Isler, eu sou professora de uma técnica de meditação que se chama Ascensão dos Ishayas. Ontem eu falei o que significava a palavra ascensão, hoje eu vou falar o que significa a palavra Ishaya. Ishaya é uma palavra em sânscrito. Sânscrito é uma língua muito antiga que vibra a essência das coisas. Então, cada palavra vibra a essência de uma determinada coisa. Então, a nossa linguagem é uma linguagem simbólica, né? Então, a palavra meditação, por exemplo, é uma palavra que tem diversos significados, na verdade. E todas as palavras na nossa linguagem podem ter significados diferentes, maneiras de interpretar diferentes de pessoa para pessoa. Já uma palavra em sânscrito, ela vibra a essência que é única, né? Então a palavra Ishaya, a primeira parte dela, Isha, significa autoconsciência e o sufixo ia significa para ou em prol. Então a palavra Ishaya significa em prol ou para a alta consciência. Vamos lá. Como eu falei, eu não ensino exatamente essa técnica aqui, eu vou trazer um gostinho dela, um pouco da experiência que a gente tem quando a gente pratica essa técnica. Eu vou sempre recordar esse tripé, né? São 3 coisas básicas para a gente brincar aqui. Então, o primeiro pé é a autogentileza. Eu vou sempre lembrar da importância da autogentileza. E ela começa na posição que você vai encontrar para meditar. Essa autogentileza também é importante estar presente em toda a prática, porque a nossa mente não é muito gentil. Então, quando a gente é gentil, a gente já começa a dissolver os padrões da mente. Lembrando que o segundo pé é que não tem como dar errado, fez, deu certo. É a nossa mente que muitas vezes fica dizendo pra gente, ai, não deu certo, né? Mas deu certo. Mesmo que você ache que não deu certo, deu certo. E o terceiro pé, não tem como não conseguir. Fez, conseguiu. Não tem absolutamente nada que a gente faça aqui. Então não tem o que a gente conseguir. De novo, é a nossa mente que vai dizer pra gente muitas vezes, ah, eu não consigo, mas não tenho o que não conseguir. Todo mundo é capaz de fazer essa prática. Então, acha uma posição confortável, se acomoda e aí sim, fecha os olhos. Toma sempre esse tempo para se perceber de olhos fechados. Percebe como você está. Percebe como está o ambiente. A gente de olhos fechados enxerga melhor. Não tem a distração que a gente tem de olhos abertos. Então, quando a gente fecha os olhos, a gente consegue perceber melhor nós mesmos e o mundo. Então, começa a dar essa olhada para dentro. E é muito, muito importante que você não queira mudar nada do que você está vendo, nem em você e nem no mundo. Só nesse instante. É só para se perceber, só para observar. Fica um tempo com você. E agora eu vou fazer um aquecimento da nossa atenção, eu vou mover um pouco a nossa atenção. A gente literalmente vive aonde está a nossa atenção. Então, se a sua atenção está nos seus pensamentos, é aí que você vai viver. Então, agora eu vou brincar um pouco com a nossa atenção. E mantendo os olhos fechados, a gente vai começar a colocar atenção na nossa respiração. Percebe a sua respiração.
Percebe a parte do seu corpo que se mexe com a sua respiração. E é, de novo, importante que você não queira melhorar a respiração, mudar a respiração, aprofundar, nada, só percebe a sua respiração. E agora percebe a superfície do seu corpo, encostando na superfície da onde você está sentada, sentado, recostada, deitada, deitado. Percebe o peso do seu corpo. Lembrando de fazer tudo bem devagar, porque a gente aqui não tem uma reta de chegada. A gente já está aonde a gente tem que estar, que é aqui e agora. Então não precisa de pressa. Também não precisa de perfeccionismo. Basta ter a intenção de fazer aquilo que eu convido a fazer. A intenção já é mais do que suficiente. Não tem performance aqui, não tem nota 0 ou nota 10. Tá tudo sempre perfeito. Agora a gente vai bem devagar dar uma escaneada no corpo, da cabeça até os pés. Percebe se tem uma parte do corpo que está mais tensa, solta. E agora relaxa os pés e os dedos dos pés, joelhos, quadril, relaxa as mãos e os dedos das mãos. Respira no tronco. Preenche o tronco de ar. Respira na frente do tronco, atrás. E sempre sem esforço. Dos lados. Em cima, embaixo. E agora respira na região do coração. Amplia o coração com a sua respiração. Respira atrás do coração. Abre a garganta. Deixa a língua solta, apoiada embaixo da boca. Percebe o ar entrando pelas duas narinas ao mesmo tempo. Mantém os olhos fechados, mais relaxados, as pálpebras relaxadas.
Relaxa as sobrancelhas e o ponto entre elas, a testa e toda a cabeça, da testa até a nuca. Relaxa os ombros, o pescoço. E agora, mantendo os olhos fechados, percebe o espaço onde o seu corpo está. Se você estiver no quarto, percebe o espaço do quarto. Se estiver na sala, percebe o espaço da sala. Se estiver no transporte público, percebe o espaço do transporte público. Ocupa o espaço todo com a sua atenção. Percebe ele. A gente geralmente coloca atenção em determinadas coisas e não no espaço vazio. E agora, de olhos fechados, ocupa esse espaço com a sua atenção. Enxerga ele todinho. E agora percebe os sons da onde você está, da onde o seu corpo está. E vai aos poucos ampliando a percepção dos sons até os sons mais distantes, mais longínquos. E percebe como a nossa consciência é infinita, flexível, a consciência do que está acontecendo. Como ela pode ir tão além dos nossos pensamentos. E fica um pouco nesse espação aí que você tá, esse espaço amplo. E agora aos poucos pode abrir os olhos e voltando para cá. Hoje a gente fez já um pouquinho mais do que ontem. Hoje a gente brincou com a flexibilidade e o poder da nossa atenção, como a gente é capaz de colocar atenção em coisas diversas. Talvez seja um dos maiores poderes que a gente tem, o poder de colocar a nossa atenção, porque a gente literalmente vive onde está a nossa atenção. Adorei estar aqui com vocês. Amanhã tem mais. Eu vou sempre trazer alguma coisa a mais nesses próximos dias. Vocês estão arrasando e, e continuem. Falta pouco para a gente terminar o desafio. Até amanhã, até mais. Obrigada. Bem bacana se vocês conseguirem passar os comentários de como está sendo o desafio para vocês, tá bom? Até amanhã.